Fala rapaziada, boa noite. Primeiramente agradecer o convite para falar um pouquinho aqui do Imortal. Dar parabéns pro Paulo aí que desde que eu trabalhei com ele lá em 2017, 2018 ele já falava de ter um canal para falar de Flamengo, para falar de futebol com os amigos. Desculpa um pouco minha voz, rouquinho aí, eu acho que talvez o Grenal ali me excedi um pouco nos minutos finais. Mas sendo breve aqui, né? Aqui eu sei que o flamenguista gosta mais de Flamengo do que de futebol. É, Acho que o Grêmio sobe de patamar com esses jogadores que chegaram agora na janela. Chegou o Balbuena, que felizmente machucou. O Marcos Rocha na lateral direita. Para quem não tinha lateral, é um oásis. Lembra muito ali a contratação do Léo Moura. O vovô garoto jogava muito, só que o Grêmio contratou 10 anos depois, né? Coedjar, eu acho que é uma contratação nova. Flamenguistas aí aqui de fora, meus amigos, gostam pra caramba dele. E ele chegou muito mal da Arábia. E agora tá com um físico bom e tá jogando bem pra caramba. O Arthur, cara, o Arthur pra gremista é craque, né? Ele pra mim é uma mistura aí de Jorginho com Saul. Se vocês tivessem conseguido contratar, eu acho que vocês iam ter mais um senhor meio de campo, porque ele é muito bom. O William na ponta esquerda, eu acho que é outro oásis, assim. Os pontas do Grêmio são muito rápidos, aquela coisa toda, mas são meio cabeça de baga, sabe? Quer correr, correr, correr. E não pensam muito bem pra jogar. E o Carlos Vinícius, né? Como centroavante ali, é diferente a característica, né? O Bright White é mais móvel, né? Gosta de associação e o Carlos Vinícius não é trombador, grandão mesmo, empurra a zaga para trás. O Grêmio muda de patamar. Eu acho que se tivesse mais tempo com esse time, poderia estar brigando aí mais tranquilamente por um G6. Eu acho que está no nível ali dos times G4, G6, Cruzeiro, Botafogo. Acho que é jogo jogado, depende do dia. O melhor que tiver no dia dá para ganhar. Falando um pouquinho aqui do jogo, cara, eu acho assim, eu não sou muito fã do Mano, eu acho ele muito retranqueiro, mas ele fez uma coisa legal. Ele conseguiu encaixar um 4-3-3 clássico. É muito difícil ver times brasileiros jogando bem no 4-3-3, cara. Eu acho que né, aquela coisa de um 5 e 2 oitos que fazem aquele papel de 8,5, né? A gente não consegue muito. Geralmente, quando monta três volantes, a gente já vai jogar com três volantes, é que lá não vai funcionar. Geralmente, um dos volantes é adiantado no papel de 10 ali, começa a jogar de costas, e o cara é bom, mas de costas é outro jogo, né? Não consegue jogar bem. E o Mano conseguiu colocar ali né, o Cueja fazendo de 5. Do lado direito, o 8,5 nosso, o Edenilson, que eu acho que é onde ele sempre conseguiu jogar bem. E o Arthur cuidando da metade esquerda do campo, né? Não subindo tanto porque a gente tinha algumas dinâmicas bem interessantes, cara. O Marcos Rocha, ele fazia meio que um terceiro zagueiro para a direita. Então, a amplitude lá direito era o Pavon. Era o Pavon e... Então, lá direito era Pavon, Marcos Rocha e Edenilson. E o Grêmio explorou muito uma característica do Inter ali, do Bernabé, que solta muito para pegar esse primeiro jogador. Ele pula uma casinha, digamos assim, e deixa sempre o espaço. Então era bola no Marcos Rocha, o Marcos Rocha forçava uma paralela no Pavon. O Pavon geralmente de costas, ou devolvia para o Rocha, ou devolvia para o Arthur, para o Cuejar, e o Denilson partia nas costas do Bernabé. Né? E funcionou muito bem esse movimento, né? O Grêmio conseguiu jogar muito bem. Do lado esquerdo era um pouquinho diferente. O Marlon fazia amplitude e o William saía da ponta para o meio. Então o Arthur não fazia muito box-to-box, mas cuidava do meio esquerdo do campo e fazia muita associação com o William ali, né? Então é o William, Arthur, Cuejar. Então o Grêmio mudou de patamar, cara. Segura a bola, consegue reter pressão. Antes era bagão, bagão e bagão. O melhor do time era o Dodge, sabe? Não que o Dodge seja ruim, mas ia ficar muito difícil. E aí, continuando no jogo, né, a gente tem que falar dos pênaltis, né? Acho que o Grêmio tava jogando bem, né, na casa do rival. O jogo tava parelho, chance aqui, chance lá, e aí veio o primeiro pênalti, que pra mim não foi. Uma bola marginal ali, o Noriega, excelente contratação, por sinal, um moleque novo, peruano. Ele precipitou um pouco de já tentar dar um carrinho para aquele carrinho de salão, sabe? Que o cara vai chutar, você já quer interceptar a bola. E ele vê que o Bernabé não vai fazer nada, ele já recolhe, mesmo no movimento no ar, assim, ele recolhe. E o Bernabé, cara, ele já dá aquele miguezinho assim, já
encolhe as pernas e tem um contatozinho ali do joelho com a sola da chuteira do Bernabé, mas a sola de um pé que já estava fechando, né? E o juiz foi lá, no campo não deu, foi chamado no VAR e depois eles, no próprio VAR, cheio de dúvidas, né? Então é um VAR que chamou sem a convicção e deram o pênalti. E eu acho que a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é a capacidade de entender que futebol tem contato. É óbvio falar isso, né? Mas aqui a gente não tem, cara. Você vê, por exemplo, lá fora, qual que é a diferença, clara, pra mim? O atacante, ele tenta sempre sustentar a carga. Então você vê a Premier League lá, por que o jogo é físico? Porque o pessoal sustenta a carga. Então, quando você tem um choque de zagueiro e atacante, quando tem um contato, quando tem um corpo a corpo, quando tem uma pernada, por exemplo, o atacante ele tenta sustentar a carga. E quando ele não consegue sustentar, e essa carga excessiva ou derruba, ou desequilibra o suficiente, aí sim é falta. Aqui não, aqui os nossos atacantes, os nossos jogadores ofensores, por exemplo, eles não sustentam a carga. Então qualquer contato, o pessoal cai. Então, às vezes cai, o chute é na canela, o cara cai pra frente, o totozinho é pra frente, o cara cai pro outro lado, né? Tem esses lances estranhos, né? Então, pra mim, não foi pênalti o primeiro, tem um contato, mas não foi falta. E o segundo é um pouco de incoerência. Se o primeiro contato tão sutil foi marcado pênalti, no segundo ele deveria ter marcado o puxão. Porque o Noriega ele pega com a mão na bola, mas ele sofre um puxão. Pra mim, o segundo foi pênalti. Pegou na mão. E o engraçado, cara, do segundo pênalti é o seguinte: o Noriega tira a bola da cabeça do Marcos Rocha. Então, se ele não pega na mão, o Marcos Rocha ia tirar. Ele tira a bola da cabeça do Rocha, cai no pé do Carboneiro, na frente da pequena área e ele isola. Ele isola. Então, o Inter teve uma chance de fazer um gol, e não fez. E teve o VAR de novo chamando. Para mim, esse deveria ser pênalti, que eu acho, novamente, o puxão de camisa é insuficiente para ter deslocado o Noriega. Tá? Mas se o contato do primeiro foi o suficientemente para ser pênalti, esse também deveria não ter sido pênalti. Então, para mim, o primeiro não foi pênalti, o segundo foi pênalti, mas se o juiz deu o primeiro, ele não tinha que ter dado o segundo. E aí o Grêmio mostrando muita resiliência, né, cara? Um pênalti bem mandrake, pôs a bola no chão, tocou, fez uma triangulação, saiu atrás 1-0, empatou 1-1. Uma bela jogada do William com o Marlon. E uma coisa, né, que a gente vê de jogadores que jogam focados para frente, né? Ele recebe uma bola na esquerda e ele ele recebe, já faz 1-2, né? E ali a gente vê muito jogador que segura, que volta, que às vezes perde a oportunidade daquele 2 metros, né? 3 metros rápido, que é aquele segundinho que você enfia a bola. E o William joga, o Marlon cruza e o Carlos Vinícius consegue fazer o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio. Depois tem o segundo pênalti, né? Mandrake. E é engraçado que o Alan Patrick ele sai fazendo uma careta feia assim na cara do Thiago Volpe, né? Trash talk ali total. Termina o primeiro tempo. O Grêmio vai. Desculpa, termina não. Antes de terminar o primeiro tempo, o Grêmio empata o jogo novamente, cara. Uma bola de cabeça. O Grêmio botou a bola no chão, foi pra cima, empatou 2-2. Volta pro segundo tempo. O Mano mexe bem, cara. Ele mexe bem, o William cansou. O Pavon, né, não é esse primor técnico todo, é mais raça mesmo. Ele troca então os pontas. Ele coloca o Alisson na direita. E aí mais um pontinha desse do Grêmio, né? Pedro Rocha, Cebolinha, PP, Gustavo Nunes. E agora vem eu devo estar esquecendo mais alguém. E agora vem o Alisson, cara. E é um ponta-direita bem diferente dos outros. Ele é alto, né? Deve ter um 86, 88 por aí. Então ele briga por alto, gosta de... O Grêmio joga casquinha, muita casquinha para ele fazer o primeiro contato ali. Mas o moleque bom, rápido, forte. Não joga pisando na linha, né? Naquele pontinha que fica no canto ali, pisando na linha. Ele joga sempre um pouquinho mais para dentro, assim. Lembra muito movimentação, tá? Do Salah no Liverpool, né? O ponta-direita que joga quase como um atacante. Eu acho que o moleque tem futuro. E ele entra e na primeira bola ali, a gente sai o Inter tá pressionando, e aí tem um lance legal, que é os zagueiros que desarmam armando, né, velho? O cara pode dar o bagão, pode chutar pra onde quer, mas, pô, você mira um coleguinha da camisa do seu time e desarma pra ele, né? Então o Noriega, ele já desarma, liga o André Henrique, que
toca de primeira e o Alisson sustenta a carga, isso que eu falo, sustenta a carga o zagueiro que era do Palmeiras, esqueci o nome dele. Sustenta a carga, põe na frente, dá uma balançada e 3-2. E aí o jogo começa a ficar tranquilo, o Grêmio começa a fazer um pouquinho ali segurar o jogo, segurar a bola e etc. E aí o Arthur acaba fazendo uma falta, pega um pouco alto, né? E a gente tá vendo muito desse critério, né? O carrinho que pega na canela pra cima um pouco do tornozelo, o pessoal tá dando vermelho. O Mano errou, devia ter tirado o Arthur, que já tava cansado, deixado o Coelho. Aí o Arthur é expulso e aí começa o Deus acuda, né? Bola na área, bola na área, bola na área. E aí, cara, no último lance do jogo, velho. Último lance, cara. O jogo ia até 52, 51 e uns 15, mais ou menos assim, um cruzamento. A bola passa, a zaga moscou lá e esse realmente foi pênalti. E aí o Alan Patrick vai bater o último e bate na trave e ali acaba o jogo, né? Princípios de confusão clássicos de Grenal. Mas legal, ele fez o trash talk lá e ele acabou se ferrando. Bom, eu acho que eu já me estendi mais. Próxima vez eu quero participar com vocês aí ao vivo, tá? Então, tamo junto. Valeu, rapaziada. Sucesso, que dê certo o projeto. Paulinho, temos que tomar uma cerveja, hein? Eu sei, Cacildes aí pra falar. É nóis. Tamo junto.